Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de diversos outros que a gente vai fazer sobre o tema harmonização facial. Nesse primeiro vídeo nós iremos abordar sobre a importância do processo morfofisiológico, então nós vamos analisar tanto os aspectos morfológicos como fisiológicos no processo de envelhecimento e como esses fatores vão interferir no que a gente chama de 7 quedas da face. Então, quando a gente está falando de face, a gente costuma dividir esse processo de envelhecimento em fatores que vão desde a morfologia até a fisiologia. E o que a gente teria de morfologia, principalmente? Então, a gente vai ter aí reabsorção óssea, a gente vai ter perca de coxins adiposos de gorduras, a gente vai ter o afinamento da junção epiderme-derme. E de que forma isso pode impactar no envelhecimento? Então, falando um pouquinho aqui do que a gente chama de terço superior, que é um dos primeiros terços da nossa face. No terço superior, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um afinamento da junção dérmico-epidérmica, isso vai ter também estar relacionado à flacidez dessa região. E a gente vai ter principalmente uma reabsorção do osso frontal. E essa reabsorção do osso frontal vai tornar a nossa região aqui da testa mais côncava, ou seja, vai ter uma maior profundidade, indicativo provavelmente no futuro de preenchimento, sim. Mas inicialmente é preciso, antes de eu entrar para essa região do preenchimento, eu compreender inicialmente que antes de eu ter esse aprofundamento dessa região, eu vou ter o afinamento da junção dermoepidérmica, então consequentemente eu vou ter diminuição de oleosidade nessa região. Como eu também estou tendo esse afinamento, eu vou ter uma diminuição da vascularização. Isso vai afetar diretamente também na nutrição da minha pele. Então ela vai se apresentar mais seca, menos oleosa e mais fina com esse processo de envelhecimento. E uma das primeiras quedas que a gente começa a ter nesse processo de envelhecimento é justamente nessa região aqui do frontal, tá? Então, uma das primeiras quedas da face que a gente começa a ter. Associada a que essa queda, Essa pitose, como a gente costuma falar. Essa pitose está relacionada tanto à flacidez tecidual, ou seja, a flacidez de pele, em decorrência da perca principalmente do colágeno, que é a principal proteína responsável por essa estruturação, como também em decorrência da elastina. E além disso, a gente vai ter também uma perca do tônus muscular. Então, a gente vai ter uma perca do tônus muscular do frontal aqui nessa região. Então, uma das primeiras quedas que a gente vai apresentar nesse processo de envelhecimento é essa região. E aí a gente começa ainda no terço superior a analisar a região do olho. Na região do olho, a gente vai ter esse decaimento da pálpebra, em decorrência também da reabsorção óssea da concavidade orbicular, tá? Então, a gente vai ter uma reabsorção óssea da concavidade orbicular. De que forma eu conseguiria trabalhar inicialmente para prevenir esse envelhecimento no terço superior? Antes de eu entrar com toxina e antes de eu entrar com preenchimento, a gente teria que entrar com procedimentos que visam a estimulação interna de colágeno. Então, eu teria que induzir processos que geram cicatrização, remodelamento desse tecido. Aí eu vou ter uma produção de novas fibras de colágeno e elastina, então eu vou ter a produção de uma nova epiderme e derme, a depender da profundidade com a qual eu vou alcançar, a depender do procedimento. Vou ter uma nova vascularização local também, vou ter a formação de novos vasos, Então, isso já vai ajudar a retardar ainda mais esse processo de envelhecimento. Quais são, então, os procedimentos que a gente pode fazer para esse terço superior, dentro de uma análise também de uma métrica facial, como a gente vai ver nos próximos vídeos? A gente tem desde procedimentos que a gente pode estimular o colágeno nessa região, como, por exemplo, intradermoterapia, que é a aplicação de fatores de crescimento associados a colágeno, associados à vitamina C. A gente vai ter também a opção do microagulhamento, E a toxina sempre é uma opção de escolha para essa região. E é importante a gente desmistificar a questão da toxina como sempre uma opção de escolha. É importante lembrar que a toxina é um relaxante muscular. E quanto mais eu relaxo esse músculo, a longo prazo eu vou ter uma perca desse tônus muscular. E com a perca desse tônus muscular, o que isso vai me gerar a longo prazo? Flacidez. Então, com essa flacidez que é muscular, eu não vou ter como corrigir essa flacidez muscular a longo prazo.
Então, por isso que hoje, né, de acordo com os novos artigos, de acordo com os novos congressos, a aplicação da toxina está sendo direcionada principalmente para qual região? Para a região glabelar. Ou seja, essa região que eu tenho aqui entre os olhos, né, e compreende o próstero e principalmente os conjugadores, o conjugador direito e o conjugador esquerdo. Então, essas são as regiões onde eu peso mais, ou seja, eu vou aplicar mais unidade de toxina, porque essa região tem realmente por objetivo paralisar ou diminuir mais ainda a força de contração nesse músculo. Já nessa região aqui do frontal, principalmente voltado para as têmporas, eu tenho que estimular desde cedo a produção interna de colágeno, no intuito de fazer um banco de colágeno, já que a partir dos 25 anos a gente vai ter esse decréscimo na produção interna de colágeno, tá? Então é importante a gente analisar, antes da toxina, o que a gente pode fazer já para estimular o rejuvenescimento nessa região. E quando a gente fala de região dos olhos, principalmente, né, a gente vai ter dois grandes problemas com o envelhecimento. Quais são? Quando a gente fala de região superior, pálpebra superior, a gente tem principalmente a flacidez. Quando diagnosticada no início, essa flacidez a gente consegue corrigir, claro, a depender do grau dessa pitose, com alguns estímulos de colágeno. Mas dependendo do grau da pitose, também do tipo de pitose, né, quantidade de excesso de pele que esse paciente vai apresentar, muitas vezes ele vai ter uma indicação cirúrgica. Então, o profissional também tem que ter ciência para saber até onde vai aquele limite dele. Quando a gente fala aqui de terço superior, é importante o profissional diagnosticar o grau de pitose que aquele paciente está apresentando, né? Porque aqui a gente vai ter dois tipos de pitose. A gente vai ter a pitose relacionada à pele em si, né? Perca desse tônus muscular aqui do orbicular, tá? Então aqui, geralmente no terço superior, a gente tem dois procedimentos que são mais indicados, né? Que seria a blefaroplastia não cirúrgica e a blefaroplastia cirúrgica. Quando eu falo de blefaroplastia não cirúrgica, geralmente são procedimentos como, por exemplo, o jato de plasma, que tendem a induzir uma ferida, né? Na verdade, qual o objetivo principal? Induzir uma cicatrização e estimular a produção de colágeno e elastina naquela região, ou seja, rejuvenescer aquele tecido. Já quando eu falo de blefaroplastia cirúrgica, é o paciente que tem um grau de flacidez maior, tem uma maior pitose, ou seja, tem um maior excesso de pele. Então, aquele paciente em particular, ele vai ter uma indicação cirúrgica. E é muito importante a gente encaminhar, nesse caso, para um oftalmo, para que o oftalmo avalie, né, corretamente, para que então a gente possa, posteriormente, fazer um estímulo de colágeno. Quanto mais precocemente esse paciente me procurar e quanto mais precocemente eu estimular a produção de colágeno, menos flacidez de pálpebra a longo prazo ele vai ter. Tá? Então, a intervenção cirúrgica vai ter uma menor risco de intervenção cirúrgica. Já quando a gente fala do terço inferior, né, dessa região da pálpebra inferior, aqui a gente vai ter principalmente um dos principais aspectos que a gente começa a apresentar é o aprofundamento desse sulco. Né? E o aprofundamento desse sulco, geralmente a gente tem por intuito preencher a região de olheira, como a gente chama. Só que muitas vezes é importante o profissional analisar o paciente principalmente de perfil. Então, quando eu analiso principalmente de perfil, eu tenho que me lembrar que a pré-maxila, que faz parte já do terço médio e não do terço superior, a pré-maxila ela vai servir de sustentação para essa região aqui. Então, quando eu tenho um rebordo ósseo aqui mais proeminente, quando eu tenho um coxinha adiposo de gordura nessa região, eu não consigo visualizar de início, num paciente jovem, a calha lacrimal. Só que à medida que esse paciente vai envelhecendo, ele vai tendo reabsorção óssea, que é um processo biológico natural nosso, ele vai tendo reabsorção dos coxins adiposos de gordura, ele vai tendo também deslocamento desses coxins adiposos de gordura, o afinamento, como a gente já falou, da junção epiderme-derme, né? E a gente vai tendo também perca do tônus muscular.